Crime ou acidente? Uma série de episódios envolvendo o meio ambiente tem colocado o Brasil entre os países que têm tratado com descaso tragédias que impactam a vida de milhares de pessoas. O rompimento das barragens da Samarco, no município de Mariana, em 2015, e depois em Brumadinho, em janeiro deste ano, ainda permanecem sem uma definição clara para compensar as comunidades prejudicadas. Os mais de 1.800 focos de incêndio na Amazônia continuam sob investigação. E mais, quem será responsabilizado pelo aparecimento de manchas de óleo no litoral do Nordeste? E o desabamento de 2 prédios na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro, construídos de forma ilegal em área de preservação. Bom, gente, a justiça ambiental está na pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo, o acadêmico de jornalismo, Wesley Durães. Tudo bem, Wesley? Olá, Lisa. E olá para você que acompanha o programa Viva Voz. É isso aí. E se você quer acompanhar o nosso programa através das redes sociais, você pode ir lá no Instagram, no @VivaVozUnivale, e mandar sua sugestão, mandar sua pergunta, enfim. E você pode acompanhar tudo que já foi discutido aqui no nosso programa através do canal da TV Univale lá no YouTube. Isso mesmo. Hoje o nosso convidado é o professor Charles Armada, docente nos cursos de Direito e Relações Internacionais. Também coordena o projeto de extensão Laboratório de Cidadania e Sustentabilidade. Também coordena o grupo de estudos em Direito Internacional Ambiental e Governança Global. Obrigada pela participação, professor. Bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. Bom, eu já tracei um cenário ali que eu acho que é bem complexo e já indica, né, a importância da gente falar de justiça ambiental, enfim. Agora, eu vou começar pedindo a sua visão aí, analisando de uma maneira mais ampla, em termos gerais. Quando a gente fala em justiça ambiental, como é que você avalia a posição do Brasil? Como é que o Brasil tem lidado com as questões ambientais? Então, Lisa, você trouxe na tua abertura alguns exemplos bem pontuais, né? Você trouxe Mariana, trouxe Brumadinho, trouxe os incêndios na Amazônia. São exemplos de injustiça ambiental, né? Daqui a pouco a gente vai tratar sobre o conceito, né, de justiça ambiental, e o conceito é muito trabalhado em cima do seu negativo, da injustiça ambiental. Então, o que aconteceu em Mariana, por exemplo, e o que aconteceu em Brumadinho, são eventos chamados de desastres ambientais, onde tem uma participação muito forte do ser humano, né? Diretamente no caso da empresa e indiretamente no caso do governo também, porque houve falha de fiscalização, né? Então, existe uma participação muito grande do poder público nessa característica de injustiça ambiental hoje em dia. Olha aí. Professor, e qual a definição de justiça ambiental? Então, justiça ambiental é uma categoria, um tema que começou a ser trabalhada na segunda metade do século passado nos Estados Unidos, né? Então, percebeu-se que normalmente as pessoas, um grande número de pessoas que se adoentavam eram da periferia. E aí percebeu-se que, coincidentemente, também na periferia eram destinadas as fábricas mais poluidoras. Aí perceberam que tinha uma correlação, né? Então, justiça ambiental é quando você não trata de uma forma igualitária no que diz respeito aos valores ambientais, né, à sua população. Quer dizer, qualidade de vida, coisa de você ter áreas em que você pode viver com saúde e tal, nem sempre são distribuídas de uma maneira equilibrada, né? Então, você trouxe a qualidade da saúde e qualidade do meio ambiente, porque são coisas interrelacionadas, né? Hoje a gente entende que o ser humano precisa. Hoje nós entendemos, os indígenas já sabem disso, né, há milênios, né? Exato. Mas hoje a gente entende que a gente precisa do meio ambiente, né, para poder exercitar todas as nossas potencialidades. Precisamos do meio ambiente que esteja também sadio e equilibrado, como diz a nossa própria Constituição. Agora, como é que a gente chega à conclusão em situações grandes? A gente trouxe alguns exemplos bem catastróficos, é claro, mas quando a gente pode ter clareza em relação a um episódio que envolve meio ambiente, se aquilo é crime ou é simplesmente um acidente? Como é que a justiça lida com essas questões? Bom, essa pergunta é difícil, hein, Elisa? Mas é assim, nós temos, aqui no Brasil, nós temos uma legislação
nossa legislação ambiental é considerada uma legislação robusta, né? Então, nós temos, inclusive, uma lei de crimes ambientais. No caso específico, por exemplo, de Mariana, né? E acho que a gente pode relacionar a Brumadinho também, né? Não é uma fatalidade, né? Então, houve uma série de erros que poderiam ter sido evitados. Por exemplo, a barragem de Mariana é uma barragem do tipo amontante. É um tipo de barragem muito menos segura do que uma outra modalidade que é chamada de barragem ajussante, né? Só que ela custa mais caro, né? A barragem de Brumadinho também era do tipo amontante. Então, são dois exemplos de barragens com um risco muito mais elevado. Tanto é que esse tipo de barragem hoje está proibida no Brasil, né? Por que não se proibiu antes? Pois então. Olha aí. Coisa. Ainda sobre esse evento, né, esse acontecimento, que aconteceu, né, no dia 25 de janeiro de 2019, o Brasil passou por esse desastre envolvendo rejeitos, que se dá como o maior de toda a história, com o rompimento da barragem que era comandada pela mineradora Vale ou a Samarco, né, que, enfim, elas têm uma correlação em Minas Gerais. Professor, passado 10 meses desse desastre, como a justiça brasileira tem feito para punir os responsáveis? Tanto Mariana como Brumadinho, você está falando especificamente de Brumadinho, que é mais recente, né? Tanto Mariana como Brumadinho ainda estão sendo feitas apurações, né? A nossa justiça ela é lenta, né? A justiça, de uma maneira geral, ela é mais lenta, né? Já temos alguns indicadores, né, de responsabilidade da empresa, né? Desses indicadores é justamente essa característica da barragem em si. Tem alguns estudos que vêm sendo levantados desde a época do rompimento da barragem de Mariana, um estudo muito interessante que faz uma correlação entre o preço do minério de ferro, que é uma commodity mundial, então o preço do minério de ferro ao longo do tempo e o número de incidentes, não só acidentes, mas incidentes envolvendo barragens de mineração. Esse estudo chegou à conclusão que quando o preço da commodity minério de ferro está muito baixo, aumenta o nível de incidentes envolvendo barragens de mineração. Isso Como é que é, então? Quando está baixo o preço da commodity, Sim. isso significa que o lucro dos investidores vai ser menor, Claro. né? Aumenta o número de incidentes. Por quê? Olha. Porque há um direcionamento dos investimentos para outras coisas que não segurança, né? Olha É um estudo só. bem interessante. E só para colocar dentro desse contexto que aconteceu, por exemplo, em Mariana, quando ocorreu o acidente de Mariana, o preço estava numa baixa histórica. Olha, não estavam muito dando atenção, talvez a gente possa interpretar o que esse estudo, isso. exatamente, A questão da segurança. exatamente, que esse estudo nos coisa. remete. Agora, Já- professor, você quer Perdão. concluir? Já que estamos nessa Diga. questão aí da economia, a gente também levantou um dado aqui super importante sobre o valor econômico da Vale pós-desastre. Segundo analistas da revista Valor Econômico, formada por um consenso de instituições financeiras, a Vale fechou o terceiro trimestre de 2019 com um lucro de mais de 6 bilhões de reais, uma alta de 13% comparado ao mesmo período de 2018. Professor, mesmo após o desastre, a mineradora obteve grandes lucros recorrentes à exploração mineral. Por que mesmo após o rompimento a Vale cresceu? Você tem alguma reflexão sobre isso? Porque continua dando lucro, porque o minério representa uma fonte importantíssima para essa empresa, não só para essa empresa, para o Brasil também, né? A atividade minerária no Brasil tem uma participação importante no PIB, né? Por isso que é interessante que a atividade minerária tenha continuidade, né? Para a Vale, para a Samarco e para o governo brasileiro também, porque tem interesse, né, nessa geração de empregos, Claro. na participação no Produto Interno Bruto brasileiro, né? Claro, a importância da atividade é evidente. Agora, os prejuízos acabam sempre caindo para grupos específicos da sociedade, né? E aí entra a justiça ambiental Isso. novamente. Era isso que eu queria Exatamente. puxar, porque a questão das desigualdades sociais que são tão extremas aqui no Brasil, né, acaba fazendo a gente pensar, então, nessa injustiça ambiental, né? Explica melhor para a gente, professor, esses conceitos. Então, a injustiça ambiental, como eu falei, ela começa nos Estados Unidos, na segunda metade do século passado, e logo em seguida já tem o início aqui no Brasil também.
especificamente no Rio de Janeiro, com a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, né? E o trabalho é sempre feito pelo seu negativo, né? De que maneira que a injustiça ambiental acomete as pessoas, né? A gente trabalhou agora com esses exemplos de Brumadinho, de Mariana, mais recentemente os incêndios e o desmatamento na Amazônia, né? Essas manchas de óleo agora que vêm atingindo as praias do Nordeste brasileiro são exemplos de injustiça ambiental porque acometem principalmente classes de pessoas menos favorecidas, né? Então, pessoas, por exemplo, que vivem da pesca, que é o seu meio de subsistência e agora estão sendo afetados por esse tipo de situação, né? E aí, o que os governos têm feito, né, para que isso seja reparado de alguma maneira, né? Então, a gente conversamos agora há pouco sobre a questão econômica em comparação com a preservação ambiental ou a garantia, por exemplo, da justiça ambiental. Esses dois pesos são muito importantes, né? E é muito difícil trabalhar com a economia e preservar o meio ambiente ao mesmo tempo. Voltando na questão da atividade minerária, é uma atividade que determina uma degradação ambiental natural. Então, a atividade de mineração é uma atividade que eminentemente determina degradação ambiental, né? Então, tem que ser feito, obviamente, com muito cuidado, só que, por um outro lado, há uma dependência, né, de crescimentos do PIB, né? E isso não é uma culpa só do governo, ou dos governos, né? A gente pode se inserir como culpados nessa história também. A atividade de mineração, por exemplo, vai produzir coisas que nós compramos no dia a dia, né? Então, uma característica que nós temos como seres humanos hoje, né, da sociedade moderna, que é a característica de uma sociedade de consumidores. Nós consumimos o tempo todo e queremos consumir cada vez mais, né? Então, isso exige que exista essa busca por produtos, pela atividade de mineração. Então, a gente está inserido também nesse contexto, né? A gente tem uma parcela de culpa, estou querendo dizer. Olha aí. Agora, outro caso que chamou muito a atenção nesse ano de 19 foram os incêndios na Amazônia, não é, professor? Houve também uma situação ali envolvendo o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e o presidente Jair Bolsonaro, que desacreditaram dos dados levantados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, que já apontavam para o aumento do desmatamento e no número de queimadas ali na Amazônia. A Polícia Federal continua investigando possíveis ações criminosas nesses casos. Mas como você analisa essa situação, professor? A perspectiva da justiça ambiental. Então, uma alternativa de analisarmos a justiça ambiental é do ponto de vista local, né? Os impactos, né, que podem ser determinados ao meio ambiente localmente. Hoje em dia, já é possível analisarmos isso do ponto de vista macro ou do ponto de vista global. Esse exemplo das queimadas na Amazônia ou do desmatamento ilegal na Amazônia, por exemplo, né, dá para ser analisado não apenas pelo âmbito local, mas também pelo âmbito global. A Amazônia não é importante apenas para nós, brasileiros, ou para os povos da Amazônia, né? A Amazônia é importante para o mundo inteiro, né? Então, o impacto, né, se o desmatamento continua ou se as queimadas continuam e colocam em risco a continuidade dessa floresta, né, quem vai sofrer com isso não vai ser apenas os brasileiros, mas o planeta todo, né? Então, você percebe, nós saímos do âmbito local e conseguimos já ter uma visão macro e impactos de âmbito global também nesse sentido, né? Vamos fazer um intervalinho? É isso aí. Hoje aqui no programa Viva Voz estamos recebendo o professor Charles Armada. A gente está conversando um pouco sobre justiça ambiental. Só estamos de volta com o Viva Voz. Hoje o nosso convidado é o professor Charles Armada. Nós estamos conversando sobre justiça ambiental. É isso aí. Professor, outro caso, ou descaso recente envolvendo os recursos naturais foi o aparecimento de manchas de petróleo na costa do Nordeste brasileiro. Desde os primeiros registros datados de agosto, ainda não há resposta sobre os responsáveis por esse óleo. O que se sabe é que milhares de pessoas se arriscam limpando as praias com as próprias mãos, com medo de perderem a economia e a biodiversidade presente ali nas praias. Professor, como você analisa esse caso?
O Brasil ele vem sendo muito criticado pela demora na resposta, né? Aliás, ele já vinha sendo criticado antes com relação aos incêndios na Amazônia, desmatamento ilegal. E essa crítica não é só interna, né? A crítica é externa também. Governos internacionais vêm criticando. Inclusive, o Brasil passou a não receber mais, a partir desse ano, uma contribuição para o Fundo da Amazônia por parte da Noruega. Que absurdo, né? E também a Alemanha também já avisou que não vai mais enviar recursos para o Fundo da Amazônia. Inclusive, houve uma declaração do nosso atual presidente dizendo que não precisava do dinheiro da Alemanha, né? Enfim, esse tipo de incidente causa que impacto na imagem do país, né, professor? Porque, como você disse, a imprensa internacional, organismos, outros governos foram bem críticos, né, em relação a esses últimos posicionamentos do governo brasileiro, né? Isso pode prejudicar outras áreas do país? Então, a gente tem que analisar esse contexto sobre vários prismas. Do ponto de vista ambiental, está claro que deveria ter tido uma resposta mais incisiva e mais rápida. O que daria para fazer? Proibir as queimadas, né? Essa determinação veio depois, bastante tempo depois, né? Com relação ao desmatamento ilegal e até mesmo com relação às queimadas, né? O descrédito com relação aos relatórios do INPE, né? É verdade. Pegou muito mal internacionalmente, né? Os diretores do INPE são reconhecidos internacionalmente. Inclusive, nós temos cientistas muito bons na área ambiental, com reconhecimento internacional. Essa preocupação com relação à Amazônia, também trazendo um outro estudo de um cientista brasileiro, Carlos Nobre, ele publicou um estudo no ano passado, trazendo a preocupação não só com as queimadas na Amazônia, mas principalmente com relação ao desmatamento. Então, hoje, a gente já perdeu 20% da área original da Amazônia, né? E esse estudo que ele traz é uma preocupação com relação ao ponto de inflexão. Até onde que pode se perder, né, a cobertura da Amazônia, que isso não vai determinar um ponto sem retorno. Então, esse ponto de inflexão, de acordo com esse estudo, né, desse cientista brasileiro e de outros cientistas americanos que fizeram um estudo junto com ele, né, eles chegaram à conclusão que o ponto de inflexão é 40% de desmatamento. Nós já temos 20%. Olha só. Né? Então, se passar de 40%, aí não adianta fazer mais nada, porque a própria floresta vai acabar. Vai acabar, exatamente. Gente, que delicado tudo isso. Professor, e se descoberto, né, os responsáveis, é bem difícil se descobrirem, né, todos os responsáveis pelas queimadas e pelo vazamento de óleo também. E se descobertos, qual seria a melhor forma de puni-los? Então, uma punição pecuniária, né? Vai no bolso, né? Valores mesmo. Valores mesmo. Agora, isso não resolve o problema, né? Quanto que vale? Né? Essa é a questão. É incalculável, né? Um dano ambiental é incalculável, né? Aliás, esse é um grande problema, a gente não consegue valorar, né? Quanto que uma floresta, por exemplo, quais os serviços que a floresta determina. O meio ambiente em si presta enormes serviços chamados serviços ecossistêmicos que não são valorados devidamente, né? Ainda não são. Essa questão da valoração, a gente vive aqui na nossa região uma situação que envolve isso, com essa revisão do plano diretor aqui em Itajaí. Existe uma discussão muito forte envolvendo a Praia Brava, a ocupação de prédios na orla da Praia Brava. E existe ali um mecanismo jurídico, né, que é a chamada de outorga onerosa, em que você paga para poder aumentar o pavimento da sua construção. Então, é difícil a gente entrar nessa valoração, né? Será que tem um valor? Ainda é muito difícil, né? Tem algumas coisas acontecendo no mundo que, assim, pelo menos para mim, né, me dão um certo otimismo, né, em termos de garantias, de você poder fazer com que essa tua relação com o meio ambiente seja garantida como um direito humano, porque de fato é. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a nossa Constituição determina que o meio ambiente é um direito. Da mesma maneira como o direito à vida, o direito à liberdade de expressão e etc. Né? O meio ambiente também é um direito. Né? E muita gente não sabe disso.
esse direito ele precisa ser garantido. Quem é que vai garantir? E como fazer, então, que essas garantias realmente aconteçam? Então, tem alguns caminhos. Essa é a novidade. Tem alguns caminhos, né? Então, essa questão do meio ambiente como um direito humano não é uma exclusividade do Brasil. Tem mais de 100 constituições no mundo que reconhecem o meio ambiente ou a preservação ambiental como um direito, né? Aqui no Brasil também. Como é que eu faço para garantir isso? Como é que eu faço para garantir de uma maneira geral para todas as pessoas, não só, né, para as mais favorecidas ou, como a gente estava falando da justiça ambiental, também para aquelas que precisam mais, né? Então, tem alguns caminhos. Partindo do ponto de que isso está garantido constitucionalmente, é um compromisso, né, do poder público, do governo, em respeitar e garantir esses direitos. Então, já tem um caminho aí. Legal. Né? Tem algumas coisas acontecendo no mundo que são nacionais, entrando com processos judiciais contra os seus próprios países, exigindo que esses países cumpram com aquilo que esses países se comprometeram a fazer no Acordo Climático de Paris em 2015. Então, isso parece uma loucura, né? Tá, mas então, quem cobraria do país? Um organismo internacional? O sistema jurídico interno do país. Ah, interno? Interno. Existe a possibilidade de um sistema internacional, que eu já vou tratar disso. Tá. Mas tem vários exemplos de comunidades, de pessoas que entraram com processos judiciais contra o próprio país. Um exemplo é uma cidadezinha costeira na França, preocupada com a elevação do nível dos oceanos, né? Porque com as mudanças climáticas esse é um dos primeiros indicadores, né? E essa comunidade achava que a França não estava cumprindo com aquilo que ela se comprometeu perante o Acordo Climático de Paris. Ela ganhou a ação e a França teve que alterar a sua legislação e as suas políticas públicas, adaptando-as para aquilo que ela se comprometeu a fazer, né? Houve um outro caso na Holanda também, né? E vários outros casos. Tem mais de 1.200 casos no mundo. Que bacana. Uma grande parte não obteve sucesso, porque o maior número é nos Estados Unidos, né? Mas lá é difícil, né? Lá é difícil, né? Mas fora os Estados Unidos já teve casos importantes. Então, essa é uma maneira de você garantir a justiça ambiental, que é o foco do nosso bate-papo de hoje, né? Judicialmente. Sim. Né? Dentro das instâncias de cada país. Agora, existe a possibilidade do direito internacional, como você comentou, Lisa, também. E aí tem uma novidade, né? Desde o finalzinho de 2017, início de 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos passou a reconhecer o meio ambiente como um direito humano também. Ela não reconhecia antes. Aliás, os principais documentos de direitos humanos não reconhecem o meio ambiente como um direito humano, não incluem o meio ambiente como um direito humano. E a Corte Interamericana passou a reconhecer. Isso significa que qualquer país que reconheça a competência da Corte, como é o caso do Brasil, pode ser denunciado, julgado e condenado, né? Olha só. A partir dessa inclusão do meio ambiente, que é recente, aconteceu no finalzinho de 2017, a partir de uma opinião pedida pela Colômbia, né? Olha, pela Colômbia. Pela Colômbia. Poxa. O professor está comentando aqui sobre essas diversas relações, né, em questões de política mesmo, até porque o conceito de injustiça ambiental tem muita relação com políticas sociais de desigualdade, sim, como no início do nosso bate-papo a gente estava conversando. Você teria algum ponto a frisar sobre essa questão da relação com a desigualdade? Eu acho que um ponto a ser destacado é uma coisa que nós comentamos aí no primeiro bloco, né, que é a possibilidade de você poder vislumbrar a injustiça ambiental do local agora para o global. Dado que estamos em meio a um processo de mudança climática, sem entrar no mérito se existe ou não existe, né, o presidente americano, por exemplo, acha que não existe mudança climática, é uma invenção dos chineses, né, segundo ele. Nós temos, acho que 92% ou 93% de todas as pesquisas científicas que são produzidas relacionadas com mudanças climáticas são de cientistas, de pesquisadores que entendem que sim, estamos de fato num processo de mudança climática. A justiça ambiental, hoje, ela é muito mais ampla.
Você analisar, ou pelo seu negativo a injustiça ambiental, hoje é muito mais ampla, hoje é planetária, né? Tanto é que o Acordo de Paris, que nós mencionamos agora há pouco, é um acordo climático que veio dar uma sobrevida ao Protocolo de Quioto. No seu texto final, ele traz a importância do que foi acordado lá em Paris, não só pela ótica da justiça ambiental, mas também pela ótica da justiça climática. Justiça climática. Justiça ambiental e climática. Né? Então, relembrando, hoje não dá mais para falar de justiça ambiental apenas no âmbito local. A gente também tem que pensar isso no âmbito global. Né? Legal. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto de extensão que você coordena, que é o Laboratório de Cidadania e Sustentabilidade. Quais são as ações ali? Então, esse projeto de extensão, ele é um projeto que é coordenado pelo professor Ricardo Stanziola Vieira, já há muitos anos, e de 3 ou 4 anos para cá, a convite dele, eu faço parte também do Laboratório de Cidadania e Sustentabilidade. Então, nós dois coordenamos, né? O foco principal desse projeto de extensão é a formação de lideranças socioambientais. As pessoas se capacitarem para entender o que está acontecendo no meio ambiente, né? E o que pode ser feito. Isso é muito importante. E eu acho que a gente vive um momento muito importante também no mundo, porque as pessoas hoje têm acesso à informação, né? É só apertar um botão no celular e você tem acesso à informação. Você sabe instantaneamente o que está acontecendo. Informação é primordial. A partir da informação, você tem condições de se conscientizar a partir dos problemas ambientais, por exemplo, né? E se você tem informação, e se você se conscientiza, é a partir daí que você pode atuar, né? Você não pode atuar se você não tem informação, não está conscientizada. Então, é um processo. Verdade. Acho que no Brasil, acho que a gente tem um caminho ainda, né? Em termos gerais, eu acho que as pessoas ainda não despertaram muito, né? Para essa questão da consciência ambiental. Eu acho que a nossa geração, que eu digo, a minha geração, né? Olhando a atual geração, que é a geração do Wesley, por exemplo, dá para perceber a evolução em termos de educação ambiental. Nós temos uma Política Nacional de Educação Ambiental que já tem 20 anos. Já. Então, a geração dessa garotada de 20 anos é uma geração que, desde que entrou na escola até o presente momento, teve contato com questões ambientais, diferentemente da minha geração. Né? Então, isso me dá um otimismo de olhar para frente e ver que essa garotada vai poder, a partir do conhecimento, a partir da conscientização, praticar, né, politicamente as alterações necessárias. Muito bom. Mais um papo muito bom, né, nessa tarde aqui de hoje, nesse programa Viva Voz. A gente vai agradecer, então, a participação do professor Charles Armada, que é docente aqui nos cursos de Direito e Relações Internacionais. Obrigada pela conversa aqui, professor. Eu que agradeço, o tema é importantíssimo, eu estou aberto para outros temas aí para a gente conversar. É isso aí, pessoal. E se vocês ficaram com alguma dúvida relativa a essa questão da justiça ambiental e injustiça ambiental e quer que a gente encaminhe para o professor, é só mandar uma mensagem lá no direct do Instagram, @VivaVozUnivale, que a gente vai encaminhar, é claro. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.